Agradeço o prazer, convite. um privilégio recebê-lo em nossa igreja. O pastor Paulo, ele faz parte do distrito do Itapuã, o nosso vizinho aqui, Exato. mas tem uma bagagem extraordinária aí dentro do contexto jovem, né? Foi departamental por muitos anos. Pastor, eu vou permitir que o senhor se apresente melhor para a nossa igreja, mas antes eu quero fazer uma oração contigo. Ok. Tá? Nesse último dia Amém. de Caleb, eu sei que você também é um Caleb. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te peço, Pai, que mais uma vez tome os lábios do pastor Paulo, unjam mais uma vez para trazer a tua voz, Senhor, a todos nós. Nós também queremos estar com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor preparou para nós para esta manhã. Nós te adoramos, Senhor, porque nós temos a igreja ativa nesse momento, pronta para ouvir e pronta, Senhor, também para mudar. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, tem muita gente acompanhando, eu já vi alguns prazeres ali no chat, então você pode ficar à vontade, Deus te abençoe. Amém. Irmãos, um feliz sábado a todos. Agora eu posso tirar a máscara, né? Eu quero agradecer profundamente ao pastor Giovanni pelo convite. Paranoá é o meu vizinho, nós somos vizinhos de distrito também de residência, né? E é muito bom ter a família ali próximo e estarmos juntos aqui no Paranoá para que Deus nos abençoe de maneira muito especial. Hoje termina a missão Caleb lá no meu distrito. Hoje eu tenho uma mensagem à tarde para eles. Mas vocês, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9, uma história que eu gosto muito. Aliás, no Antigo Testamento, para mim, é a história mais forte que se fala sobre a graça de Cristo. A graça de Deus na vida do homem. E eu queria poder estudar com vocês. Quero cumprimentar os amigos Calebes de Lenço aí, os Calebinhos, Calebes de Lenço, os jovens. Parabéns por você participar dessa aventura. Eu tenho dito que Caleb não é só o mês de julho, Caleb é a vida toda, né? A gente passa a vida juntos, trabalhando, ajudando, e muita gente querendo no estudo bíblico. Impressionante. Eu acabei de receber uma mensagem agora. Eu tive a alegria de fazer uma semana de oração, tem uns 2 ou 3 semanas, uma mini semana jovem lá para o pessoal da Inglaterra. E agora uma irmã me ligou, dizendo que eles começaram a oferecer estudos bíblicos e 50 pessoas aceitaram estudo bíblico. Imagine. Não é um país fácil, a juventude lá não é fácil, Europa. E ela me pediu, pastor, nós temos aí, todo domingo vamos começar a série de estudo bíblico. E vocês verem como Deus está falando aos corações. Eu acho que Amós 8:11 está se cumprindo, né? Que virão dias de fome sobre a terra, não de pão, mas da palavra. Então vamos abrir a palavra e vamos estudar 2 Samuel, capítulo 9. Davi estava sentado no trono, Davi estava pensando, e de repente Davi lembra-se de uma promessa que ele havia feito a Jonatas, o seu amigo pessoal, e também o rei, Saul, pai de Jonatas. Davi era um homem de palavra, e de repente Davi está sentado, ele lembra da promessa, levanta-se, e nós vamos ao texto, 2 Samuel, capítulo 9, verso 1, diz assim: Então disse Davi, ainda resta alguém da casa de Saul para que eu possa mostrar da minha bondade para com ele por causa de Jonatas? E havia na casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, então o rei disse, tu és Ziba? E ele respondeu, sim, senhor, sou eu, teu servo. Então o rei disse, ainda resta alguém na casa de Saul para que eu possa mostrar da bondade de Deus com ele? Então Ziba respondeu, dizendo, ainda existe um filho de Jonatas, mas este é aleijado dos 2 pés. Agora imagine Saul sentado no trono, Davi sentado no trono, depois Davi lembra-se da promessa que havia feito. Davi levanta, olha para a sala onde está o trono e pergunta para aquelas pessoas ali, ainda resta alguém aqui, descendente de Saul, para que eu possa mostrar da minha bondade com ele? Por que Davi fez essa pergunta? Havia uma cultura naquela época interessante, que todos aqueles que eram descendentes do rei anterior, que não era agora filho, nem neto, nem descendente do rei atual, o rei atual deveria matar, deveria exterminar, deveria tirar da face da terra. Havia uma cultura entre eles. Imaginem que agora Davi era o rei, Saul era o antigo rei. Então o costume deles diziam que a lei dizia que todos os descendentes de Saul deveriam morrer exterminado. E sabe quem era o rei atual? Davi. Agora imagine, todos temiam Davi. Todos sabiam que Davi era um homem de guerra. Todos sabiam que Davi era um homem de luta, um homem de sangue. E quando Davi se levantasse e perguntasse sobre isso, qualquer um tremeria. Davi fez uma promessa a Jonatas. Um dia os 12 estão conversando, de repente Jonatas olha para Davi e diz, Davi, eu entendo que você será o rei de Israel. Meu pai não será rei, eu não serei, nem meus descendentes. Me prometa uma coisa. Você promete
que quando você for rei, você jamais destruirá da face da terra os meus descendentes? Aí Davi olhou para Jonatas, seu amigo pessoal, e disse, ok, eu prometo. Algum tempo depois, Saul estava dentro de uma caverna, agachado, Davi entra. Davi rodeia Saul, calado, ele não ouve nem os passos de Davi. Davi corta um pedaço do pano, do tecido de Saul e sai da caverna. Quando Davi está lá fora e Saul sai da caverna, ele vê Davi imediatamente. Ele levanta a espada e disse, o que veio fazer aqui, Davi? Me matar? Davi disse, claro que eu não tocaria no Senhor. O Senhor é ungido de Deus. Saul disse, mentira, você é mentiroso. Davi disse, quer uma prova? Aqui está um pedaço de pano que eu tirei das suas vestes. Entrei, arrodeei ao seu lado. Você nem me ouviu. Eu poderia matá-lo lá dentro e ninguém saberia quem matou o rei. Quando Saul viu aquela verdade de Davi, ele fez a mesma pergunta que seu filho Jonatas havia feito. Você promete, Davi, que quando você for rei, você não destruirá os meus descendentes da face da terra? Davi olhou para Saul e agora prometeu ao próprio rei, dizendo, sim, prometo, não destruirei. Davi havia feito duas promessas, a mesma promessa para os dois homens, pai e filho, o rei e o filho do rei, que era amigo particular. Agora Davi levanta do trono, olha para todos que estão ali e pergunta, ainda resta alguém descendente de Davi, de Saul, para que eu possa mostrar da bondade, da minha bondade com ele por causa de Jonatas? As pessoas não sabiam e alguém levanta e diz assim, rei, se existe, tem um homem chamado Ziba. Este homem cuida de tudo aquilo que Saul deixou, fazenda, gados, frutas, tudo. E se aí existe, ele sabe. Davi disse, mande chamá-lo agora à minha presença. Imagine você ser chamado à presença do rei. E sabe quem era o rei? Davi. Como dizem por aí, Davi era um baixinho invocado. Todo mundo sabia a história de Davi. Todo mundo sabia que um adolescente matou um gigante, temido do maior exército filisteu, o maior dos seus homens, que todos poderiam temer. Temiam. Davi vai, mata o homem, corta a cabeça dele e levanta-se. Davi não temia nada, Davi tinha temor a Deus. Agora Davi pergunta, ainda existe? Ziba entra. Quando Ziba entra, Davi pergunta, você é Ziba? Ele treme, ai dele se ele mente. Ele olhou para Davi e disse, sim, Senhor, sou eu, Ziba, e começa a tremer. Davi pergunta, ainda resta algum descendente de Saul para que eu possa mostrar? Davi muda agora. Davi não diz mais a minha bondade. Davi diz da bondade de Deus com ele. Queridos irmãos, a palavra aqui não é bondade, a palavra aqui é graça. A palavra no original significa resede. E resede significa graça. Graça é um favor imerecido. Graça é quando você beneficia alguém, faz o favor a alguém, sem a pessoa merecer, sem ter o que pagar, sem ter nada. Aí Davi levanta, quando pergunta, Ziba entra, ele olha para Ziba e pergunta, existe? Ziba disse, sim, rei, existe um, mas ele é aleijado dos 2 pés. Quando Ziba respondeu isso, automaticamente Ziba estava dizendo que uma pessoa aleijada jamais poderia subir o trono, jamais poderia sentar no trono. Na cultura deles, um sacerdote, um rei, não poderia assumir a função se tivesse qualquer deficiência física. Eu, por exemplo, uso óculos. Naquela época eu não poderia ser pastor. Agora, quando Ziba responde, Ziba está dizendo, rei, esqueça esse rapaz, esqueça este jovem. Ele não pode assumir o trono, ele é aleijado dos 2 pés. Sabe como esse rapaz ficou aleijado? Lá no Monte Gilboa, Saul estava na guerra, Jonatas, o seu pai, também estava guerreando. De repente, o exército filisteu parte para cima deles. Saul, quando se viu, ele disse, não vou morrer pelas mãos dos meus inimigos. Ele pega a própria espada, empunha e cai, enfia no seu ventre e cai sangrando, não morre. De repente, um soldado do exército de Saul vem. Saul olha para ele e diz, tire a minha vida. Ele diz, não posso, essa é a ordem do rei. O soldado gira a espada, Saul morre. Nesta mesma batalha, Jonatas, filho de Saul, pai do rapaz dessa história, ele de repente está na guerra e morre na guerra. Os servos e mensageiros desceram um monte desesperado, gritando no meio do povo de Israel, fujam, corram, principalmente quem está no palácio, porque o rei está morto e o seu filho está morto. Os filisteus estão vindo sobre nós. Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Esse menino tinha 5 anos de idade. Uma serva do rei, que cuidava de Mefibosete, babá dele, pega no braço e foge. E quando ela corre, ele cai das suas mãos e quebra os 2 pés. Queridos irmãos, vocês já imaginaram quanta miséria em um dia só? O avô dele morre, que era rei, ele nasceu num berço de ouro. O avô que é rei morre,
O pai que poderia ser o futuro rei morre. E agora, quando eles tentam fugir, uma criança de 5 anos cai e quebra os 2 pés. Ele sentiu uma dor angustiante. Naquela época não tinha a medicina que nós temos hoje, claro. Agora imagina aquele menino gritando, chorando, em prantos, quando a sua serva, a sua babá, tenta salvá-lo. Ele vai e foge para um lugar distante. Quando Ziba responde a Davi, ele é aleijado dos 2 pés. Ziba estava dizendo, esqueça desse rapaz, rei. Ele jamais poderá assumir o trono, porque ele tem deficiência física. Continuando o texto, então Davi diz no verso 4, então perguntou o rei, aonde ele está? Então Ziba respondeu ao rei, na casa de Maqui, filho de Amiel, lá em Lodebar. Só coisas negativas. Sabe o que significa Lodebar, irmãos? A palavra Debar significa o lugar mais bonito da terra. Deus disse a Moisés, Moisés, darei para você a terra de Debar. Terra que mana leite, mel, tudo planta, tudo colhe. O melhor lugar da face da terra escolhido pelo próprio Deus. Sabe o que significa o prefixo Lo? Lo é tudo o contrário. Em Lodebar, nada se planta, nada se colhe, nada, irmãos. Lodebar é um lugar deserto, infeliz, triste e depressivo. Só fugitivos corriam para lá. Pessoas que queriam sair perto da polícia ou não serem presos corriam e iam morar em Lodebar. Imagina um lugar deserto, nada se planta, nada se colhe, não sei como os animais viviam ali. E haviam fugitivos, marginalizados estavam ali. Aquele menino com 5 anos, depois se quebram os seus pés, ele foge e vai morar em Lodebar para se esconder de todos, principalmente de Davi. Ele sabia quem era Davi. Ele sabia que Davi era um homem de sangue. Davi não era um homem de misericórdia. Davi era um homem de palavra. Aquele menino está fugido, um homem. E de repente, quando Davi lembra da promessa, Ziba chega, quando ele pergunta onde está o rapaz, quando Ziba responde lá em Lodebar, então vá buscá-lo. Sabe de uma coisa, irmãos? No meio da pandemia, no meio das nossas lutas, no meio das nossas angústias, muitos de nós fugimos para o nosso Lodebar particular. Sabe onde pode ser nosso Lodebar, irmãos? No quarto da minha casa. Onde eu me tranco, eu não quero ouvir ninguém, não quero falar com ninguém. Estou num lugar frio, sombrio, que nada se planta, nada se colhe, calado, quieto e infeliz. Nós temos ouvido muitas notícias nesse período de pandemia que muitos dos nossos irmãos estão correndo para Lodebar, famílias estão se separando, pessoas estão abandonando a fé. Não creem mais no Deus de Israel, não creem mais no que nós cremos, e estão abandonando a fé depois de 100 dias ou 120 dias de uma pandemia. Eles se desesperam e abandonam tudo e fogem para o seu Lodebar particular. Eu estou falando para alguém agora que está querendo fugir para Lodebar, correr para Lodebar, ir para Lodebar, está angustiado e infeliz. Sabe o que o rei diz? Vá buscá-lo. Ziba entra no carro e vai buscá-lo na carruagem. Agora imagine comigo, quando a carruagem se aproxima, os amigos correm e dizem para ele, Mefibosete, meu amigo. Sabe o que significa o nome Mefibosete? Semeador de vergonha. Já pensou numa escola, alguém chamar para você, semeador de vergonha, você tem que dizer, presente, professor. Este menino, a vida dele era angústia, tristeza, o seu nome já era depressivo, mora num lugar depressivo, perde seu pai, perde seu avô que era rei, perde tudo e ainda fica aleijado. Como ele deveria encarar a Deus? Como ele deveria orar a Deus? Não é assim que nós fazemos nos dias difíceis da nossa vida, irmãos. E para piorar tudo, de repente a carruagem chega, quando as pessoas veem, Ziba desce da carruagem, alguém corre à sua casa e diz, amigo, você está morto. O rei te descobriu, mandou te buscar e você sabe quem é Davi. Sabe o que Deus diz de Davi, irmãos? Se você for no Salmo 89, do verso 20 a 24, Deus diz, eu batalho as batalhas de Davi. Davi nunca perderá uma guerra, porque o meu nome diz isso. Já imaginou um rei que nunca perdeu uma batalha, nunca perdoou a guerra, irmãos? Agora desce um servo dele, entra na casa de Mefibosete e Ziba diz, amigo, me perdoe, não pude mentir para o rei. Você sabe quem é Davi? Já ouviu falar da fama dele? Se eu minto, ele me mata. Ele me perguntou se tinha algum descendente, eu tive que dizer que era você, porque eu tenho 15 filhos, eu tenho 20 servos, eu não posso deixar meus filhos órfãos. Entre eu e você, eu tive que dizer que você está vivo. Eu imagino Mefibosete chorando, se aproximando do filho. Ele tinha um filho de 5 anos chamado Mica. E ele vai até aquele menino, beija no rosto e diz, papai está indo embora. E não volta mais. Imagina ele se aproximar da esposa e dizer para ela, olha, o rei me descobriu. Eu vou entrar na carruagem, você fuja daqui. Porque se ele souber que nós temos um filho, e este também é descendente de Saul, ele vai um dia vir buscá-lo e irá matá-lo.
Sabe aquela angústia no coração, irmãos? Sabe aquele momento que a carruagem, cada metro que passa, a angústia, a dor, as lágrimas, ele imaginando, vou morrer, vou na presença do rei. Eu imagino que Davi, pessoalmente, vai me enfiar a espada para que eu morra na frente dele, sangue, para que ninguém tenha dúvida, nem ele, de que eu estou morto. Já passou por um momento difícil de angústia, de lágrimas? Que você pensa mal de tudo aquilo que vai se acontecer e você se aproxima? Eles chegam no palácio, irmãos. A porta se abre, Davi levanta, angustiado, baixinho, a espada do lado. Quando Davi olha para ele, sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim no verso 6, ora, quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. Então o rei perguntou, você é Mefibosete? E ele respondeu, sim, sou eu, o teu servo. Já imaginaram aquele menino tremendo, angustiado, se aproximando da morte, imaginando a espada entrar sobre o seu pescoço, no seu ventre, irmãos? Já imaginaram quando a porta se abre, ele é aleijado, não sei se como muleta, alguém carregando ele, e quando Davi levanta, olha para a porta com os olhos fumejantes, angustiado, pergunta para ele, você é Mefibosete? Claro que era. Ele viu Ziba do lado do homem, ele viu que o homem era aleijado, Davi não tinha dúvida. E levanta e pergunta para ele, você é Mefibosete? Ele treme e cai de joelhos no chão e coloca a testa no chão, dizendo, sim, sou eu, teu servo. Isto significava uma reverência, ajoelhar e colocar a cabeça no chão, irmãos. Os judeus oram assim a Deus. Eles estavam dizendo, rei, eu não quero o trono, não quero o seu lugar, não quero nada. Eu sou teu servo. Tudo que eu quero é te seguir, tudo que eu quero é ser fiel. Eu não quero mais nada, nem aqui na tua presença eu queria vir, quanto mais tomar o teu trono. E quando ele se curva com a cabeça no chão, a Bíblia diz em reverência. Davi ainda pergunta para ele, você é Mefibosete? Ele diz, sim, sou eu teu servo. Agora, para mim, a parte mais linda do texto, irmãos. No verso 7 diz assim, então disse Davi, não temas, não tenha medo, porque certamente eu te mostrarei da graça de Deus por causa de Jonatas, o teu pai. Eu restituirei para você todas as terras que seu avô Saul deixou. E a partir de agora, todos os dias, você comerá pão comigo à minha mesa. Eu me arrepio, irmãos. Ninguém sentava na mesa para comer com o rei. Ninguém. Ainda mais um aleijado, ainda mais um deficiente físico, ainda mais alguém que nunca fez nada pelo rei. Essa história me comove, irmãos. Mefibosete não entendeu nada. Davi olhou para ele, se você continuar o texto, disse para Ziba, Ziba, você cuida de tudo que Saul deixou, não cuida a partir de agora, é tudo dele, entendeu? 15 filhos, 20 servos, árvores, carros, fazenda, casa, tudo é dele. Ele vai ser restituído. E a partir de hoje você comerá pão comigo à minha mesa. Sabe o que comia a mesa do rei, irmãos? Se você for no capítulo 8, no último verso, a Bíblia diz que os filhos de Davi eram ministros de Davi. Agora imagine comigo uma sala onde estava a mesa de jantar, onde o rei comia, onde almoçava. A mesa da refeição do rei. O rei sentava na cabeceira. Sabe quem era ele? O rei mais poderoso que o mundo já teve, o mais amado e o mais temido. O único que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. Nenhum exército teria coragem de lutar contra Davi. Aliás, Davi sozinho enfrentaria um exército e destruiria, porque o poder de Deus estava com ele. Quando Deus quer fazer alguém vencer, irmãos, ele faz como fez com Moisés, apenas levantar um pedaço de madeira, ele fazia com que o exército destruísse. Só que nessas histórias existe a parte de Deus e existe a nossa parte. Nós não podemos esquecer isso. Nós estamos vivendo em dias que a gente acha que só Deus tem que fazer todas as coisas por nós. Não estou falando de salvação. Eu estou falando de relacionamento, de comunhão com Deus, de buscar a Deus, de estar com Deus. De fazer coisas para Deus, como por exemplo trabalhar como Caleb. Os anjos estão ansiosos para pregar o evangelho, mas me responde uma coisa, o que anjo entende de pecado? Nada. Eles veem, mas nunca sentiram o que é a dor de uma angústia, uma dor da separação, uma dor de uma droga, uma dor da bebida, uma dor de ver uma família destruída. Os anjos não sabem o que é isso. Você e eu sabemos. Por isso nós devemos clamar a Deus e sair, falar para o amor de Deus às pessoas, e vestir a camisa, e colocar o lenço, e ir aos corações, e fazer campanhas como vocês vão fazer de alimento, e levar as pessoas. Por isso que Deus nos usa. Ele poderia usar os anjos, e os anjos estão ansiosos, mas não dá. Porque nós sabemos o que é a dor do pecado, a dor da angústia, o que é fome, o que é nudez, o que é lágrima. Eles não sabem nada disso. Vamos à sala do rei. Imagine Davi sentado, o rei mais poderoso,
olhe para o corredor, irmãos, da sala. Sabe quem vai entrar para sentar à mesa? Um homem chamado Josebe Batsebete, o Taquemonita. Sabe o que este homem fez por amor ao rei, irmãos? Davi tinha 300 valentes, dos 300, 30 e dos 30, 3. Ele era o primeiro de todos os valentes. Havia homens que matavam 100 pessoas para mostrar lealdade ao rei. Sabe o que este homem fez? Uma vez o exército filisteu veio para cima do povo de Deus. Ele disse, ninguém toca em meu rei. E quando o exército do povo de Deus fugiu com medo dos filisteus, este homem, Josebe Batsebete, sozinho na rua, pegou uma lança e enfrentou o exército filisteu e matou 800 homens por amor ao rei. Morreria, daria vida por amor ao seu rei, mas ninguém tocava ao rei. Esse homem tinha direito a sentar à mesa, sabe por quê? Porque era amigo pessoal do rei, ele provou, podendo morrer por amor ao rei. Olhe para o corredor, irmão, sabe quem vem caminhando agora? Um homem chamado Eleazar. Eleazar, um dia o exército filisteu mais uma vez veio lutar contra o povo de Deus. Este homem estava tão louco que os soldados soldado do povo de Deus fugiu. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que do nascer do sol ao pôr do sol, ele guerreou, ele levantou com sua espada e ele lutou com todos, sem comer, sem beber, sem descansar, do nascer do sol ao pôr do sol. Matou muitos homens. Ele estava tão louco, tão enfurecido com a guerra, e quando o sol se pôs, a guerra deveria parar à noite. Os soldados tiveram que segurá-lo, acalmá-lo, e para tirar a lâmina da espada da sua mão, deu trabalho, porque estava entranhada nas suas mãos, nos seus nervos, de tanta luta e de tanta fervor que ele tinha para salvar o seu rei. Este homem podia sentar à mesa, porque era amigo pessoal do rei, e deu a vida, daria a vida pelo rei. Olhe para o corredor, irmão. Sabe quem vem caminhando? Um homem chamado Samar. O exército filisteu veio tomar a plantação de lentilha dos judeus. Este homem levantou e disse, não, na comida do meu rei ninguém toca. Os soldados fugiram e ele estava sozinho. Esse homem lutou tanto que ele matou, se eu não estou enganado, 600 homens por amor ao rei. Vamos voltar à sala do rei, aonde o rei come, a sala de jantar do rei. Está sentado o rei mais poderoso do mundo, mais amado e mais falado até hoje. Está sentado ao seu lado os 3 valentes, Josebe Batsebete, Eleazar e Samar. Agora olhe para o corredor, irmão. Sabe quem vai entrando para sentar à mesa? Aminon, o filho mais velho de Davi. Davi tinha 18 filhos. A Bíblia não fala de uma menina chamada Tamar, porque na genealogia só fala os homens. Nós sabemos da história dela, filha do rei, por causa do incidente que ela teve com seu irmão. Agora olha para o corredor. Sabe quem vem caminhando? Aminon, passos fortes, general, comandante do exército do seu pai, orgulhoso, irmãos, faminto. Ele vem e senta à mesa, porque era filho legítimo do rei. Sangue real, tinha direito de sentar à mesa, irmãos. Olha para o corredor, irmãos. Sabe quem vem caminhando agora? Joabe, líder do exército mais poderoso que o mundo já conheceu. Esse comandante nunca perdeu uma guerra, irmão, nunca. Comandante de Davi, com sua armadura e espada, ele entra e senta à mesa, amigo pessoal do rei, homem de confiança do rei, ia na frente das batalhas com o rei, irmãos. Agora olhe para ele. Ele vem, cumprimenta o rei, senta à mesa, amigo pessoal, tinha direito a sentar à mesa. Agora olhe para o corredor, irmãos. Sabe quem vem caminhando? Absalão. Absalão era o homem mais belo na época. Já imaginou o rei mais poderoso, os 3 mais valentes, o general poderoso, o cara mais forte que tinha na época, malhado, agora o mais belo de todos os homens daquela época. Já viram a qualidade de mesa que estava ali, irmãos? De pessoas que sentavam à mesa, jamais, a não ser no céu, mas nessa terra nunca haverá uma mesa como essa. Absalão se aproxima, belo, e senta à mesa, orgulho do pai. Olhe para o corredor, irmão. Sabe quem vem caminhando? A linda princesa Tamar, a única filha do rei. Homens guerreavam para matar mais de 100 outros homens para poder casar-se com a filha do rei, com a princesa. Você já imaginou o orgulho do pai quando ela vem caminhando no corredor, irmãos? Eu imagino com o cabelo balançando, suas vestes balançando, todos os olhos se voltam para ela. O pai orgulhoso olha para a linda princesa, a filha única dele. Ela beija o seu rosto, calmamente cumprimenta o pai e senta ao lado do pai. Olha para o corredor, irmãos. Sabe quem vem caminhando? Salomão. Aquele que seria o homem mais sábio da face da terra. Para
O rei mais poderoso, os 3 mais valentes, o mais musculoso, o mais belo, o mais sábio, que seria mais sábio, a filha do rei, a princesa, a linda princesa, todos na mesma mesa, irmãos. Todos tinham direito de sentar ali. Homens que deram a vida pelo rei e filhos legítimos do rei. Quando todos sentam à mesa e começam a conversar um pouco, eu imagino que algum deles, com muita fome, disse: pai, eu não aguento mais, eu preciso comer, que eu preciso voltar para liderar o seu exército. E quando um filho de Davi coloca a mão na mesa, quando ele coloca a mão no alimento, o rei levanta e com sua voz de comando, com sua palavra de rei, diz: ninguém toca e ninguém come. E todos eles ficaram assustados. O senhor nunca fez isso? Por quê, pai? Ele diz: porque ainda falta um. Eles olham para o lado, somam os irmãos, as mães, os amigos, e diz: pai, o senhor está equivocado. Não falta ninguém. Ele diz: ainda falta um, e ninguém come, e ninguém toca, enquanto ele não chegar. Olhe para o corredor, irmãos. Um aleijado vem caminhando. Não era filho do rei. Não era nem amigo do rei. Era filho de um amigo falecido do rei. E quando as portas se abrem, todos os olhos voltam-se para ele. E ali vem Mefibosete, porque o rei disse que ele comeria todos os dias pão comigo à minha mesa. Eu não sei se Mefibosete vem carregado por alguém, se ele vem com muletas na mão, que eu sei que todos na mesa pararam para poder recebê-lo. Ele vem caminhando, e de repente, quando ele senta na mesa, o próprio rei levanta para recebê-lo. Quando ele senta na mesa, a Bíblia diz que um servo de Davi coloca um lençol branco sobre as suas pernas, e este lençol simboliza a graça de Cristo que cobre os nossos defeitos, os nossos erros e os nossos pecados. Aquele homem pensou que morreria na presença do rei, mas o rei não chamou para a morte. O rei chamou para dar tudo o que ele deveria ter de direito e ainda mais sentar à mesa com o rei. O que Mefibosete tinha para dar para Deus, irmãos? Olhe para nós. Quantas vezes o rei tem nos chamado e convidado a sentar à mesa com ele e nós fugimos do rei? Não queremos ir à presença do rei. Estamos abandonando o nosso rei, o rei dos reis, por causa de uma pandemia, por causa de um problema, porque não temos 1 quilo de alimento em casa, porque perdemos o emprego, porque estamos desesperados. E nós abandonamos o nosso rei. Quando ele te chama, irmãos, quando ele te chama à presença dele, é para abençoar sua vida, é para restituir a sua vida e nos dar muito mais do que nós merecemos, irmãos. Eu olho para algum de nós e lembro que alguns anos atrás talvez estávamos na bebida, caídos, falhando, fugindo do rei, e um dia esse rei nos convida a sentar à mesa com ele, irmãos. E quando nós chegamos na presença do rei, olha para a tua vida hoje. Paz, conforto, alegria, desejo de estar reunido com a igreja, de louvar o nome dele, de cantar, de falar para as pessoas de quem é ele, irmãos. Mefibosete não tinha como pagar. Eu pergunto, e você e eu temos como pagar? Porque um dia o rei veio e ele mesmo morreu por mim, por você. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Mefibosete não deveria ter favor do rei. Nós precisamos do favor do rei. Deveríamos ter, não, irmãos. Mas o rei bondosamente veio para morrer por nós. Olhe para nós e olhe para Mefibosete. Isto é graça. Sabe o que mais me admira em Cristo, irmãos? Não é porque ele é criador, ele é todo poderoso. Eu estava lendo ontem, fazendo uma pesquisa, mais de 100 bilhões de galáxias. Já imaginou o tamanho do poder dele? E ele diz que todo o poder que ele tem, o evangelho é para salvar a mim e a você. E sabe o que mais me admira em Cristo? Não é o poder criador dele. Sabe o que mais me admira em Cristo? É que ele sabe quem eu sou de verdade. Aqui e aqui, ó. E nunca me abandonou. E nunca deixou de me amar. Isso é o que mais me impressiona em Cristo. Você conviveria com alguém do mesmo temperamento que você, casaria? Mas ele sabe quem você é e quem eu sou. E ele nos ama. Sabe o que aqueles 3 homens fizeram um dia? O dia o rei diz assim: eu tenho vontade de beber água lá do poço de Belém. José, Bassebete, Samar e Eleazar olhou um para o outro. Não disseram nada. Quando o rei foi dormir, eles entraram. Invadiram onde estava sitiado o exército filisteu no poço de Belém. Eles entraram no meio do exército, pegaram água e trouxeram para o rei.
Quando eles encontram com o rei feliz da vida, o rei diz: e aí, vocês estavam aonde? Eles disseram: o senhor não falou de um desejo do teu coração? Eles: claro que eu falei. Qual? Beber água do poço de Belém. Eles pegaram o recipiente e disseram: nós sabíamos o seu desejo. Nós fomos até lá, trouxemos água para o rei. Quando Davi olhou aquilo: espera aí, vocês invadiram o exército filisteu. Podiam morrer por amor a mim, porque eu disse, eu não ordenei, eu não mandei, eu não obriguei vocês a irem. Eu só falei de um desejo do meu coração. E eles disseram: o teu desejo, meu rei, é um desejo nosso e vale a nossa vida. Davi pegou a água e jogou fora. Disse: eu vou dedicar ao Senhor, porque eu não poderia beber essa água sabendo que vocês morreriam. Queridos irmãos e amigos, o que você faria para satisfazer os desejos do coração do teu rei? Vale a pena continuar no pecado, irmãos? Vale a pena continuar no erro? Vale a pena a nossa frieza espiritual abandonar a Cristo no momento do final dos tempos? Nós temos privilégio que nem os discípulos tiveram, irmãos. Nós temos o conhecimento bíblico que nem os discípulos tinham. Como assim, pastor? Os discípulos não entendiam de Jesus vai voltar, claro, isso eles não entendiam, mas que nós vamos para o céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os ímpios ficarão ali, caiam sobre nós pedras e rochedo, 1000 anos o Satanás vai ficar na terra, nós iremos estar no céu, julgando, depois de 1000 anos vamos voltar com a cidade santa. Eles não sabiam detalhes, mas ninguém tirava a fé do coração deles. Qualquer coisinha está nos afastando da fé, irmãos, qualquer pandemiazinha está nos afastando da fé, porque falta um pão na nossa mesa. Ou eu creio na palavra, ou eu não creio. Irmãos, a maior crise que os cristãos estão vivendo nos últimos dias é que nós não cremos mais na promessa de Deus. A palavra diz que jamais, sabe o que é jamais? Jamais um justo passará fome. Não passa, porque a palavra do Senhor diz. Eu preciso confiar. A gente precisa parar de cantar algumas coisas que a gente canta, sabe, irmãos? Porque é mentira, mentira. Sou de Jesus, o Senhor da vitória. Mentira! Porque o meu Senhor da vitória é só quando sai da minha boca. Quando vem a provação, eu esqueço do hino da fé. Bem junto a Cristo eu quero estar. Mas quando passa o primeiro pecado na minha frente, eu abandono Cristo e quero o pecado. Eu não estou falando da música, eu estou falando que é mentira na minha vida. Eu fui pastor em Linhares, no Espírito Santo. Eu conheci um rapaz chamado Eliakim. Quando eu vim para cá no passado, eu faria o casamento dele, mas não deu pela viagem. Ele aqui tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. O pai dele, líder da igreja, cantava muito na igreja, cantava em coral, cantava no quarteto, homem de Deus. Dormiam todos os dias juntos, andavam de mãos dadas, iam para a igreja junto, um relacionamento profundo entre pai e filho. Um dia o pai dele estava numa laje de uma casa, que ele era pedreiro, sentiu mal, caiu. Levaram para o hospital chamado Rio Doce, onde a minha segunda filha mais nova nasceu. Chegou no hospital, o médico disse: eu não sei o que está acontecendo com este homem, nós vamos fazer exames, mas a primeira coisa que eu peço, a família não vai poder se aproximar dele. Lembra alguém com pandemia? Ali aqui não entendeu nada. Como é que você fala para um pai que não pode abraçar um filho? Eu soube de algumas pessoas que passaram pelo vírus. E eles disseram: pastor, a maior dor não foi as dores que eu senti, não foi perder minha voz, não foi ficar ofegante sem fôlego. A maior dor que eu senti é eu estar dentro do meu quarto e não poder abraçar meu filho que estava no outro lado da porta, era só eu abrir a porta. Isso dói. Qual o maior desejo meu e seu? Voltar à igreja, abraçar irmãos. Sabe por que minhas igrejas não querem abrir? Porque minha liderança disse: pastor, a gente quer é para abraçar mesmo, passar o dia, comer junto. Isso é que a gente sente saudade. Porque culto tem aqui, ó, online. Você chega na sua casa agora, liga no YouTube, você quer assistir quem? Bulhão, Luiz Gonçalves, o que você quiser. Quer ouvir quem? Quem você quiser. Mas o mais importante é estar junto, é abraçar, é ouvir a voz. Precisamos amar mais, viver mais um pelos outros. A pandemia nos mostrou muitas coisas, irmãos. Aquele homem chegou no hospital, o médico disse: não vai ver a família, principalmente o filho. Ele tem uma irmã mais velha. Como é que você fala para um pai que não pode abraçar um filho, ou um filho que não pode abraçar um pai? O Eliakim chegava do outro lado da rua assim, e ele via o pai na janelinha ali na varandinha do quarto dele no hospital, gritava: pai, deixa eu subir, eu quero estar com você, pai, eu te amo, pai, eu quero dormir junto com você, pai, eu quero comer. E o pai só chorava, fraco, debilitado, não tinha força nem para falar com o filho, ele só acenava. Olha que dor. Um dia Eliakim teve uma ideia, chegou em casa, ele pegou um pedaço de pano, todas as moedas que ele tinha, todo o dinheirinho dele, alguns brinquedos pequenos, ele colocou no pano, chamou o irmão e foi até o hospital. Quando chegou na portaria do hospital, ele olhou para o porteiro e falou: moço, eu vou te pedir uma coisa de coração. Eu disse: claro, deixa eu ver meu pai.
Eu quero ver meu pai, eu quero abraçar meu pai, eu quero estar com meu pai. O médico não deixa. E ele pegou aquele monte de moeda que estava no saco e disse para o moço: moço, eu te dou tudo para abraçar meu pai. Aquele porteiro se agachou na altura dele, olhou nos olhos e falou: filho, eu sou pai também. Eu não suportaria saber que alguém me impediria de ver meu filho, abraçar meu filho. Eu posso perder meu emprego. Vai, abraça teu pai. O que você daria, querido irmão, amigo, querido jovem, querido Caleb, para abraçar teu pai? Abandonaria seus erros, seus pecados, suas más intenções, os pensamentos do teu coração, as vãs filosofias que a gente ouve por aí, e abandona a palavra de Deus? Você abandonaria qualquer coisa? Daria tudo que você tem para abraçar teu pai? Você sabe que quando Jesus morreu, ressuscitou, passou alguns dias com os discípulos, ele foi ao céu. Os anjos prepararam uma festa, uma mesa. Queriam celebrar. Não havia uma prova concreta ainda do extraordinário amor de Deus, até ele mandar o seu próprio filho morrer. Quando Jesus morreu, os anjos tremeram e disseram: Deus é amor, porque até a cruz os anjos não caídos simpatizavam Lúcifer. Eles viam, ainda tinham uma certa simpatia, não sei porquê e como, mas está escrito isso. Mas quando eles viram Jesus morrendo na cruz, os anjos disseram: Deus é amor. E eles disseram: o mal não presta, Deus é amor. Aí Jesus chega no céu, a mesa, a festa, os anjos se aproximam vibrando, felizes da vida, e diz: Senhor, fizemos uma festa, vamos celebrar, vamos comemorar. O Senhor é o único que venceu a morte, o único que nunca teve pecado, o único que nem por um pensamento errou. O Senhor é vitorioso, o Senhor é Deus, o universo celebra. Sente-se e vamos comer. Ele disse: ninguém come e ninguém bebe, porque meus filhos não estão aqui. Ainda falta você, irmão. Ninguém ceia no céu, ninguém come, ninguém festeja, enquanto eu e você não estivermos lá. A irmã White teve uma visão de uma mesa de prata enorme. Ela disse que os sábados, quando terminarmos o culto na Cidade Santa, nós vamos sentar na mesa e vamos comer o fruto da árvore da vida. E quando você tocar no fruto e for comer, você vai olhar para Cristo, vai ver as marcas nas suas testas, nas suas mãos. E nós iremos entender aqui que nós só estamos comendo aquele fruto e só estamos no céu pela graça de Cristo. Nós somos aleijados espirituais, irmãos, mas a graça de Cristo cobre nossos pecados e nossos defeitos. Nós somos impuros, somos maus, queremos acertar e só erramos, e Deus sabe disso e não desiste de você. Eu estou falando para alguém que quer abandonar a fé, quer deixar a igreja. Eu estou falando para alguém no meio de um desespero, de uma pandemia, de uma angústia. Falta você. Cristo está vibrando no céu, porque o dia dele voltar já está chegando. E Ele quer nos levar para sentar à mesa com Ele. Eu quero sentar à mesa com o Rei, irmãos. Eu quero sentar à mesa. Vale a pena luta, vale a pena angústia, vale a pena dissabores, vale a pena lágrimas, vale a pena feridas, porque um dia nós sentaremos à mesa com o Rei. Eu queria te fazer um convite agora, você que está em casa, ora. Você que vai passar essa mensagem para alguém, já ora antes. E nós vamos combinar um dia, todos estarmos lá. Virão pandemias, virão lutas, virão perseguições, coisas piores. Eu não me preocupo muito com o que virá. Eu me preocupo muito em estar próximo de Cristo, estar com Ele. Porque conhecimento bíblico não leva ninguém a nada. O que leva é entrega a Cristo. O que você daria por Cristo? O que você faria para satisfazer os desejos do seu coração? Você daria tudo como Ele aqui deu. Nós vamos ouvir um hino agora que é um dos mais lindos que eu já ouvi na minha vida. Eu quero te convidar nesse momento você ajoelhar, ficar em pé, sem falar o que você quiser, agora reaja. Imagine você na presença do Rei. Ele não vai te condenar, ferir, apontar os seus pecados. Ele vai dizer para você: filho, eu te amo. Ele não vai te empunhalar a espada e derramar o seu sangue. Ele vai dizer: eu morri com cravos nas mãos e derramei o meu sangue por amor a você. Vale qualquer coisa. Sabe o que é tudo? Vale tudo para um dia estarmos no céu com Cristo. Escuta este hino, ora, chora, faz o que você quiser, mas reaja para Deus. O convite está feito, a mesa está preparada.
você não pode ficar de fora. Escuta essa música, irmãos. Orar? Querido Deus e Pai, queremos agradecê-lo pelo teu amor e pela tua graça. Queremos te pedir perdão pelos erros que cometemos, por tirarmos os olhos do Senhor, desviarmos os olhos da fé. Porque muitas vezes o Senhor, como nosso Rei, nos convida à tua presença e nós fugimos, corremos, imaginamos o pior, mas queremos ouvir dos teus lábios o que Davi disse àquele homem: restituirei tudo que te é de direito, não porque é nosso direito, mas pelo direito de Cristo, nosso Salvador. Se estamos vivos é porque Ele vive e venceu. E que possamos ouvir dos lábios de Cristo que nós iremos comer todos os dias pão com Ele à sua mesa. Nos dê a vitória em Cristo, nos dê a salvação em Cristo. Perdoa nossos pecados e que mesmo os aleijados, tristes, infelizes, depressivos, com todos os nossos traumas e enfermidades, entendemos que o Senhor nos aceita. Entendemos que o Senhor sabe de tudo que nós somos e nunca desistiu de nós. Continue abençoando o pastor Giovanni, a Ana, sua esposa, seus filhos, a liderança dessa igreja, suas famílias, seus jovens, Calebes de lenço, narradores, aventureiros, a todos que fazemos parte da fé cristã. Que a tua bênção seja estendida a cada um de nós que ouvimos a tua palavra, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que muito em breve possamos estar reunidos na tua casa, louvando o teu nome, abraçando uns aos outros, juntos, caminhando para abraçá-lo no céu, onde iremos olhar os teus olhos, agradecê-lo e sentaremos à mesa ao teu lado. Que nada e ninguém tire esse desejo e sonho do nosso coração. Nós suplicamos e pedimos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, irmãos, e um restante de sábado na presença dele, e à tarde teremos um grande programa aqui para a glória de Deus.